Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Uma alegria podermos ter esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor, para adorarmos juntos. Eu quero compartilhar com você rapidamente alguns versículos do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém. Senhor, nós queremos nesse momento buscar a tua presença. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa esperança. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, o nosso coração descansa. Em Ti, Senhor, nós somos fortalecidos, Senhor. Obrigado, Deus, porque em meio a todas as coisas nessa vida, o Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor nos toma pelas mãos, o Senhor nos sustenta com Teu braço forte, Senhor. Por isso nós queremos Te adorar nessa manhã, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor, Deus da nossa salvação, Deus da nossa esperança. Aleluia. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo. Quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz.
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Te adoramos, Senhor, por tua fidelidade, por tua bondade, por tua graça sobre nós. Recebe nosso louvor e nossa adoração. Amém. Deus tem sido fiel para conosco, e bendito seja o nome dEle, por sua fidelidade e por sua graça. Querido, não deixe de ser generoso, sendo alvo da misericórdia e da graça do Senhor. Há pessoas que passam por necessidade, a igreja tem assistido essas pessoas também. Não perca a oportunidade de abençoar vidas. Nós temos aqui recebido cestas básicas e temos abençoado a vida de pessoas que precisam. Você pode trazer aqui à igreja, você pode fazer contato com a secretaria e os diáconos vão até a sua casa para buscar. Não deixe de ser fiel e abençoar a vida de pessoas também, bem como também ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Que Deus abençoe sua vida, que Deus cuide da sua família. Quero passar agora a palavra ao pastor Sundar. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar vocês, sem mais demora, a abrirmos a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. O texto nos diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Irmãos, vivemos tempos difíceis, não somente por causa dessa pandemia, dessa questão sanitária, de saúde que estamos vivendo, mas por outros motivos também, pela relativização de tantas coisas, inclusive a do pecado, não é? Relativizando o que o pecado representa na nossa vida, o que a nossa antiga vida representava. Você já pensou? Parou para pensar, você que é cristão, você que já nasceu de novo, como Paulo diz, você que já foi ressuscitado juntamente com Cristo, você já parou para pensar aí, ou tentar recordar como que era a tua vida antes? Você lembra, né, as angústias, você lembra dos sofrimentos, você lembra das agonias, você lembra do vazio, você lembra, né, do nojo muitas vezes que você tinha de coisas que você fazia, né, coisas que você estava preso. Pois é, hoje vivemos tempos em que as pessoas estão relativizando muitas coisas, inclusive a sua relação com o pecado, a sua vida pecaminosa. Paulo está tendo um problema aqui, está escrevendo para combater alguns falsos ensinos a essa comunidade de Colossos e, de uma maneira geral, as outras comunidades circunvizinhas. Paulo está combatendo aqui aquela ideia de que, olha, você pode, com a tua própria força, com a tua própria autoridade, com o teu próprio poder, com os teus próprios méritos, alcançar a graça de Deus. Você consegue mortificar a tua própria carne e agradar a Deus. Paulo está combatendo isso e está nos lembrando que não, na realidade, tudo isso, né, nós só conseguimos, ou nós só conseguiríamos isso a partir da obra de Jesus Cristo. E ele nos lembra aqui do Cristo glorificado. Esse é um texto que a teologia trabalha muito a questão da união e da
participação nossa com Cristo Jesus. Olha o que é que o texto fala. Paulo nos lembra que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai, pois, as coisas lá do alto. Essa primeira parte, né? Ressuscitados juntamente com Cristo. Olha só, Paulo está nos lembrando que nós estávamos mortos. Paulo está lembrando do nosso passado, como que era a vida. E Jesus Cristo, a obra de Jesus, é uma obra que nos livra, que nos liberta do nosso passado. E nos liberta completamente, nos liberta por inteiro. Jesus Cristo, com a sua morte, cancela o escrito de dívida que havia sobre nós. Se você voltar um pouquinho, menos de uma página, aí, capítulo 2, nós vamos ver nos versos 13, 14, 15, né, que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós estávamos mortos. A obra de Jesus vem para resgatar o nosso passado, para nos libertar do nosso passado, para nos libertar desse escrito de dívida, para cancelar essa dívida que existia, para cancelar não só, mas também para nos libertar do pecado. E aí nós vemos que a obra de Jesus alcança essa parte da minha vida, o passado. Ele nos liberta. Cancelado está o escrito de dívida. Está resolvida a questão da pena do pecado. Mas Paulo continua nos lembrando também que essa obra de Jesus alcança o presente. E ele fala numa outra carta, lá em Gálatas 2:20, ele fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A obra de Jesus não só nos resgata do nosso passado, não só cancela o escrito de dívida, a pena do pecado que havia contra nós, como essa obra de Jesus, que Paulo nos fala aqui e lembra aqueles irmãos de Colossos: olha, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto. Ele está falando agora do presente. A obra de Jesus Cristo nos possibilita hoje, totalmente, a viver livre do pecado. Ele cancela o escrito de dívida, Ele nos perdoa da pena do pecado, e agora Ele nos habilita, nos dá poder para vencer o poder do pecado na nossa vida. Antes escravos do pecado, o pecado tinha domínio sobre nós, agora não mais. Cristo nos dá agora o poder de viver, a possibilidade de viver uma vida diferente. Nós temos que, para isso, já que a teologia fala dessa união, dessa participação também com Cristo, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, porque a gente morreu para essa vida, nós morremos para esse mundo. Agora é uma nova realidade. Na realidade, essa nova realidade, ela é contrária ainda à carne que habita em mim. Nós temos que trabalhar e viver essa nova perspectiva de realidade na nossa vida, pensando nas coisas, buscando as coisas, vivendo agora conforme essa nova realidade, esse novo mundo que nos é dado pela obra de Jesus Cristo. Nós morremos para essa vida. E aí muita gente também fica preso, ainda ao passado, a pecados cometidos. Jesus,
quando Ele veio e cancelou completamente o escrito de dívida. Jesus, com a sua obra, Ele nos dá o poder para vencer o pecado hoje. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar. Para que isso aconteça, eu preciso pensar. A nossa mente tem que estar rendida a Ele. Eu preciso caminhar com Ele dia a dia. Isso é diferente de pessoas para pessoas. Tem pessoas que nessa caminhada, ou para atingir um determinado patamar, demoram 3 anos, 4 anos, 12 anos, 20 anos. Mas vai acontecer, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai completar, Ele vai cumprir essa boa obra na nossa vida, de crescimento, de amadurecimento, de libertação total, de todo e qualquer poder que o pecado tenha sobre a nossa vida. Logicamente que esse processo de santificação é um processo que envolve, né, também a minha participação, a participação do ser humano. Mas Jesus Cristo libera o poder de Deus. O Emanuel vive em mim agora. O Espírito Santo, Ele está comigo. O Espírito Santo está me ajudando em cada passo dessa caminhada, iluminando o caminho também, nos dando força, possibilitando o escape quando a tentação vem. A obra de Jesus é grandiosa. Ela cancela o escrito de dívida. O meu passado está perdoado. Não existe mais pena. Ela também me dá os subsídios, a força, o poder na caminhada, para que o pecado não tenha mais domínio na minha vida, nesse novo viver, no presente, nessa nova realidade. E o que falta então? Passado, presente, falta falar do futuro. A obra de Jesus envolve também o futuro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. A obra de Jesus, ela também abarca, alcança o futuro. E uma das grandes causas de ansiedade, um dos grandes problemas de hoje é exatamente essa ansiedade no que diz respeito ao futuro, né? Ao futuro, relacionamento, casamento, ao futuro, os filhos, ao futuro no que diz respeito ao emprego, ao futuro no que diz respeito a finanças, o futuro no que diz respeito à pandemia. Fique certo de uma coisa: nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Existe uma união e uma participação nessa obra de Cristo. Aquele que pagou a pena do pecado, aquele que nos ajuda no dia a dia, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, nos libertando desse poder do pecado, é o mesmo que garante um futuro, que garante que o nosso futuro será glorioso, que nos garante o céu com Jesus. Irmãos, descansem na obra de Jesus, descansem, né, nessa nova realidade que Ele veio nos dar. Descanse na graça e na misericórdia do nosso Deus. Jesus ressuscitou, como a gente celebrou há poucos dias a ressurreição de Jesus. Aleluia! Deus seja louvado, porque Ele ressuscitou. Nós temos a certeza de que a obra dEle, que o sacrifício, que a obra foi aceita, que o sacrifício valeu, e que tudo que diz respeito a essa obra agora vai se cumprir. Já se cumpre nas nossas vidas hoje. Descansa no perdão do Senhor, foi perdoado. O pecado, né? O escrito de dívida já era. Descansa no Senhor, busca, né, as coisas lá do alto, pensa nas coisas lá do alto, caminhe com o Senhor e Ele vai te ajudar, vai te libertar do poder do pecado. O pecado já não vai ter domínio sobre vós. O teu hoje pode ser diferente a partir dessa caminhada com Jesus. E lance sobre ele toda e qualquer ansiedade. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30.
diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continua, deixa eu achar aqui o texto. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Vá a Jesus, você que se sente cansado, sobrecarregado. Vá a Jesus, porque Ele tem algo leve para trocar por esse jugo pesado que você está carregando. Vá até Jesus, caminhe com Jesus, entrega o teu futuro a Jesus. Lança sobre Ele toda e qualquer ansiedade. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, nos lembra que quando a vida de Jesus, então, se manifestar em nós, nós também seremos manifestados com Ele. Gálatas 2:20, Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esse é o objetivo. Mente de Cristo, Cristo vivendo em nós. E quando isso acontecer, passado, presente e futuro já não vão importar. O que vai importar é simplesmente o ser e o estar. Ser filho e estar com Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia hoje. E eu quero convidar você a observar os links que nós vamos postar aqui embaixo no vídeo, tendo algumas aulas, tendo a possibilidade de você continuar crescendo na graça e no conhecimento desse nosso Jesus que é maravilhoso. Antes de encerrar e passar para as salas de aula, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos admoesta, que nos exorta, mas a Tua palavra também que nos põe para cima e que nos lembra, Senhor, quem nós somos, o que nós temos. E nós nos lembramos nessa manhã do que nós somos e do que nós temos em Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque a obra de Jesus nos lembra da pena do pecado. Ela nos livra, não é, do escrito de dívida. A obra de Jesus também, ela nos possibilita viver uma vida diferente, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ela nos dá a libertação desse pecado. E também, Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos ajuda, Senhor, a lembrar sempre que o futuro nosso está seguro nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou, e nós também, juntamente com Ele, ressuscitamos e temos um tesouro esperando por nós lá no céu. Nos abençoa, nos dá um bom dia, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a união e as consolações do Santo e do Divino Espírito repouse sobre cada um de nós, sobre cada irmão que está nos assistindo, nos dando a graça de sermos servos fiéis, servos que buscam, servos que pensam, servos que cada dia estão mais próximos e mais parecidos com Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.